Quero saudar a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos nos achegando novamente com uma mensagem da Palavra de Deus aos nossos corações. Que o Senhor possa edificar nossa casa, nossa família com a sua palavra, porque sabemos que aonde o Senhor habita, aonde o Senhor cuida, esse lar é feliz. Queremos falar hoje sobre a busca da felicidade e sabemos que somente no Senhor nós vamos encontrar a verdadeira felicidade. Que Deus possa nos abençoar. Eu quero convidar você a orar comigo nesta hora, e não apenas com você, mas com toda a tua família. Se ela não está aí presente agora, coloca cada um deles na presença do Senhor, interceda por eles, apresenta eles diante do Senhor e eles serão alcançados pelo Senhor onde estiverem. Se estiverem aí perto de você, se achegue perto deles, né? Se você puder, dê as mãos e clame ao Senhor para que Ele acrescente a tua graça, a tua misericórdia, a tua vida. Se você tem algum pedido a fazer ao Senhor, eu convido você com muita fé, a colocar diante do Senhor, a entregar diante do Senhor aquilo que te aflige, aquilo que te incomoda, aquilo que tem feito com que você, de repente, não tenha paz, aquilo que tem roubado a tua alegria, aquilo que tem tirado o teu prazer em ser e em fazer as coisas para o nosso Senhor. Então, se você tem algo, apresenta ao Senhor. Apenas em pensamento, coloca diante do Senhor. Eu creio num Deus que conhece o nosso coração. Eu conheço um Deus que sonda as intenções do nosso coração. Então, se você também crê, eu creio que você crê, interceda, coloque diante do Senhor essas causas e nós vamos ser vitoriosos em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, diante da Tua graça, nós queremos colocar nossas vidas diante do Senhor, sabendo que a Tua graça nos basta, que a Tua graça é maravilhosa, que o Teu milagre faz a diferença na nossa vida e a nossa alegria, o nosso prazer está em fazer as coisas que o Senhor ordena, aquilo que agrada o coração do Senhor, também aquilo que nos realiza como seres humanos, como pai, como mãe, como filhos, como profissionais, sabendo que é o Senhor que complementa o bem-estar, a alegria, a comunhão a cada um de nós. Para que nós consigamos viver bem na nossa casa, nós precisamos da intermediação do Teu Filho Jesus, do Teu Espírito Santo, Pai querido, e agora nós clamamos para que o Teu Espírito Santo possa nos assistir, interceder por cada um de nós com seu gemido inexprimível. Nós não entendemos, mas o Senhor conhece. O Senhor sonda as intenções do nosso coração. E no nosso coração nós apresentamos muitas coisas diante do Senhor agora. O nosso agradecimento, os nossos pedidos, as nossas necessidades. Colocamos também nossas angústias e que o Senhor possa trazer paz, possa receber a nossa gratidão e principalmente que o Senhor possa nos dar o nosso milagre. Acrescenta, Pai, a bênção à nossa vida. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos agradecidos e crendo no milagre. Amém. Como eu disse, hoje nós vamos falar sobre a busca da felicidade. Felicidade tem sido oferecida a nós de várias maneiras e o Senhor, Ele tem a sua maneira de acrescentar felicidade à nossa vida. O apóstolo Paulo, já lá no final da sua vida, ele diz: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E se tem alguém que passou por situações difíceis, foi o apóstolo Paulo. Ele foi preso muitas vezes, ele foi açoitado várias vezes, ele foi escarnecido também, ele foi injuriado, ele foi preso injustamente e ele morre na prisão porque ele cria na palavra que ele havia recebido de Jesus Cristo. Então, onde está a nossa felicidade? Eu quero ler um texto que eu creio que você conhece bastante, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 15,
esse evangelho fala de 3 parábolas. A parábola, né, da ovelha perdida, depois fala da parábola da dracma perdida e por fim fala da parábola do filho pródigo. E é sobre essa última parábola, a parábola do filho pródigo, que eu quero compartilhar, usar como base para que o Senhor possa nos mostrar aonde está a nossa felicidade, né? A busca, a procura por esta felicidade. Então, nós vamos caminhar com esse jovem e ver como a sua caminhada nos ensina onde está a verdadeira felicidade. Vamos ler esse texto, né? Lucas 15, a partir do versículo 11. Convido você a acompanhar a leitura aí na sua Bíblia, né? Por mais que você não está na casa de Deus, esse lugar que você está agora é a presença de Deus. Deus está aí contigo e através da ministração desta palavra, a tua casa, o teu local de trabalho, se torna agora a casa de Deus. Vamos lá. Continuou Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os campos a guardar porcos. Ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vesti-o. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém. Como eu disse, nós vamos caminhar um pouquinho com esse jovem. O texto não diz o nome, apenas diz, né, que era um jovem e ainda bastante jovem. Ele pede ao seu pai a sua parte da herança, né? Então, a parábola desse filho pródigo, né, conforme o Evangelho de Lucas nos relata e atribui esse nome a esse jovem, revela alguém que está atrás de algo, está atrás da felicidade. Quantos de nós têm procurado a felicidade em muitos lugares e não têm encontrado? Se a gente olhar bem, a nossa sociedade, ela tem oferecido a felicidade de várias formas. Por exemplo, nas propagandas, cada lançamento de um produto novo, ele é apresentado para nós como se nós adquirirmos tal produto, nós também teremos a felicidade. A felicidade seria, então, ter, de repente, o último lançamento da Motorola, ter, sei lá, o último lançamento de uma fábrica de carro, de uma montadora de carro. Então, se seguirmos esse padrão, nós vamos parar longe da palavra de Deus. Mas como o Senhor, ele tem algo muito próximo de nós, ele nos mostra que
a felicidade está muito mais perto de nós do que nós imaginamos. E muitas vezes nós estamos buscando essa felicidade longe e nós provavelmente não vamos acrescentar. O que essa palavra pródigo significa? Ela no dicionário, ela tem a primeira definição, é aquele que esbanja, aquele que gastador, aquele que gasta além da necessidade, aquele que esbanja gastando além das suas necessidades. Mas o dicionário teológico, ele traz uma outra interpretação para esta palavra. Por exemplo, o pródigo, aqui no contexto do filho pródigo, também significa aquele que realiza prodígios, aquele que busca fazer grandes coisas. E nesse sentido, todos nós somos pródigos, porque todos nós queremos também fazer grandes coisas. Mas para que fazer grandes coisas? Eu vou fazer tal coisa para ser feliz. Eu vou comprar tal coisa para ser feliz. Eu vou trabalhar a vida inteira para comprar tal coisa para que eu possa ter uma velhice feliz. E não é bem assim, né? A gente nem sabe se a gente vai ficar mais velho do que nós já somos ou que nós estamos agora. Nós não sabemos quanto tempo mais de vida nós temos. Então, cada um de nós, muitas vezes, tem se assemelhado a esse jovem. E nós devemos meditar nessa mensagem como ela se fosse um espelho, deixando a palavra de Deus refletir o que nós temos, o que nós somos. Deixando a palavra de Deus avaliar a nossa vida. E eu te convido a permitir que esta palavra possa nos avaliar. Que essa palavra ela possa ser usada como um espelho, que o filho pródigo possa ser um espelho para nós. Ao olhar para ele, nós nos identificarmos com algumas de suas atitudes e também ver os seus erros e aprender com eles e nós não precisarmos cometer, né? Então, até que ponto eu já sou contente com aquilo que tenho? Essa é uma pergunta, porque a felicidade ela passa pelo contentamento. Então, até que ponto eu sou contente com o que eu tenho? Mas eu só tenho uma bicicleta. Mas eu só tenho um carrinho velho. Mas eu só tenho uma casa na periferia. Mas eu só tenho uma fazenda. Mas eu só tenho um apartamento. Mas eu só tenho isso. Mas eu só tenho aquilo. Mas será que essas coisas realmente são importantes para a gente ter felicidade? Vamos ver o que o filho pródigo nos ensina, né? O que a caminhada do filho pródigo nos ensina? A primeira coisa é que a felicidade não está em lugares. Presta bastante atenção nisso. A felicidade não está em lugares. O versículo 13 que nós lemos, ele diz que passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Amém. Nós vimos o que? Esse jovem não está feliz na casa de seu pai, ele perde a sua herança, ele parte, ele vai para um lugar distante, lá vive dissolutamente, lá ele perde tudo o que tem. Então, nós vamos ver o seguinte. A princípio, ele procurava a felicidade na casa do seu pai. E depois ele achou que a felicidade estava no mundo lá fora. De repente, nas festas que ele promoveu, nos amigos que ele arranjou. Mas sabe o que isso levou? Ao chiqueiro. Ele acabou no chiqueiro. Ele saiu rico de casa, ele tinha os seus haveres, ele tinha os seus bens, diz que ele viveu um tempo, né? E ele viveu dissolutamente. O texto não diz o quanto ele tinha, o quanto ele levou de riqueza, mas não deveria ser pouca coisa, para a palavra de Deus diz que ele ajuntou todos os seus bens e partiu para uma terra distante. E lá ele gasta tudo, né? Então,
Quantas vezes nós vemos alguém reclamando de casa? Ah, porque minha casa é isso, ah, porque minha casa é aquilo. Boa é a casa do fulano. E geralmente adolescente, criança, né, olha para a casa do coleguinho e vê que a casa do coleguinho é a melhor casa que tem. Né? Os pais dos colegas são os mais legais do mundo. Ah, se eu tivesse uns pais assim. Ah, se eu tivesse uma casa assim. Ah, se a minha casa fosse desse jeito. E de repente, quando eles vão conhecer a casa dos colegas, de repente dá vontade de voltar correndo para casa, né? Que foi o caso deste jovem, né? Desse filho pródigo, né? Então ele aprendeu com isso que a felicidade não está em lugares. Então muitas pessoas tentam mudar de cidade em busca da felicidade. Olha, essa cidade aqui não pode me fazer feliz. Essa cidade aqui não vai me fazer feliz. Eu vou procurar outro lugar para me ser feliz. Tem pessoas que mudam de endereço. Ah, porque essa casa não me faz feliz. Essa casa me traz lembranças ruins. Ah, porque esse bairro aqui é muito ruim, eu vou para um bairro melhor. As pessoas aqui são muito ruins, né? Então, muitas pessoas mudam de trabalho. Ah, porque eu vou fazer outra coisa da vida, porque esse trabalho é muito chato, é muito ruim. Tem pessoas que mudam de igreja para ser feliz. E sabe o que acontece quando nós mudamos para ser feliz? Quando nós chegamos nesse outro lugar, seja em uma outra cidade, num outro emprego, num outro bairro, numa outra casa, numa outra igreja, é nós que vamos estar lá com os nossos problemas. Os problemas não foram resolvidos e eles vão levar à infelicidade novamente naquele lugar. Conta-se uma parábola que, numa determinada cidade, à porta dela estava um sábio com os seus aprendizes, né? Isso na antiguidade era muito comum, os mestres, os mais sábios, terem pessoas que caminhavam com elas para aprender. E nós temos o exemplo de Jesus e seus 12 discípulos, né? Mas aqui, nessa parábola, há uma pessoa já de uma certa idade, e ela tem algumas pessoas que estão ali com ela para aprender. E de repente vem um viajante e pergunta para aquele senhor: olha, eu estou mudando, estou procurando uma cidade para morar. E eu gostaria de saber como é que é essa cidade aqui, para ver se vale a pena eu morar aqui. E aquele senhor então pergunta para ele: como que é a cidade de onde você veio? Ah, a cidade era muito boa, pensa num lugar bom, pensa num lugar agradável, pensa num povo hospitaleiro, pensa num povo amoroso. A cidade lá era maravilhosa. Se eu pudesse, eu ficava lá. Mas eu preciso mudar de lá, precisei mudar e eu estou procurando um lugar para morar. E aí aquele senhor disse: pode entrar, pode morar nessa cidade, vem para cá. Aqui é igualzinho lá. Passado não muito tempo, chega uma outra pessoa perguntando, fazendo a mesma pergunta: como é essa cidade? E aí ele repete a pergunta que ele havia feito para outra pessoa. Ele diz: como era a cidade de onde você vem? E ele disse: não aguento mais. Aquela cidade era um inferno. Pensa num povo egoísta. Cada um pensando só em si. Pensa na inveja, na fofoca. Um destruindo o outro, né? E aí, aquele senhor diz: é bom, é melhor você procurar outra cidade. Porque essa cidade aqui é igualzinho à cidade de onde você veio. Aquela pessoa vira as costas e sai, e os seus aprendizes dizem: mestre, o que é isso? Cada um que chega, o senhor fala uma coisa diferente. Fala: como assim? Para o primeiro você falou que a cidade era maravilhosa, para o segundo você falou que a cidade era ruim. Ele falou: sim, porque o primeiro, no seu coração havia bondade, havia disposição de fazer coisas boas. No segundo, havia maldade, havia disposição de fazer coisas más. Isso quer dizer que, com essa parábola, nós aprendemos que quem faz o lugar somos nós. São as pessoas que fazem o lugar. A cidade é boa se nós formos bons. A cidade será ruim se nós formos maus. Então, a felicidade não está em lugares. A felicidade, ela está aonde Deus está. Então, aonde nós estamos, Deus quer nos fazer felizes. Deus quer fazer feliz aqui, em Chapadão do Céu. Deus quer te fazer feliz aí onde você está. A segunda coisa que eu aprendo na caminhada do filho pródigo é que a felicidade não está em coisas. Versículo 14 e 15.
Depois, no versículo 13, diz que ele pegou o filho pródigo, pega a sua herança, ele vai para um lugar distante e vive dissolutamente. Depois, o versículo 14 nos diz, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os campos para guardar porcos. Amém. A felicidade, se ela não está nos lugares, ela também não está nas coisas. Esse jovem, em sua busca, para ser feliz, ele pediu a sua herança antecipada, mas rapidamente perdeu tudo e quando viu que não tinha nada, descobriu que a felicidade não está nas coisas. Sabe quando ele reconheceu que ele tinha muito na casa do pai? Quando ele perdeu tudo. Esse jovem, ele percebeu que na casa do pai ele tinha tudo. E quando ele percebe isso? Quando ele perde tudo. Percebe o paradoxo que há aqui? O tudo e o nada? Perder tudo o levou a entender que ele tinha tudo. Mas quando ele tinha, ele não deu valor. Então ele só reconheceu que tinha muito quando ele perde essas coisas. Existem pessoas que têm tão pouco e demonstram tanta felicidade. E ao contrário, tem pessoas que têm tanto e demonstram descontentamento continuamente. Então, coisas não nos fazem felizes. O mundo capitalista, ele tenta nos vender a felicidade como se ela fosse um produto. Olha, se você ter isso, você vai ser feliz. Se você comprar aquilo, você vai ser feliz. Mas a felicidade não está nas coisas. Isso tem gerado uma sociedade superficial e materialista. As pessoas em busca da felicidade, elas estão se tornando materialistas. Elas estão se tornando superficiais em seus relacionamentos umas com as outras. E o Senhor, Ele quer que nós vivamos bem. O segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, a felicidade não está nas coisas, porque só Deus nos satisfaz plenamente. Queridos, o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada. Esse ditado, queridos, é muito verdadeiro. Aquele pouco que você tem, agradeça a Deus. Aquele pouco que você acha que tem trazido infelicidade para você, agradeça a Deus. Na vida de Eliseu, apareceu uma viúva que só tinha na sua botija uma porção de azeite, um punhado de farinha que dava apenas para ela fazer um pequeno bolo, ela iria comer com seu filho e depois morrer. Mas esse pouco, quando Deus transformou, serviu para ela viver o resto da sua vida, não só ela, como também o seu filho, através da multiplicação do azeite na botija daquela viúva. Então, coloque o seu pouco diante de Deus, e Ele vai tornar em muito. A terceira coisa que o filho pródigo nos ensina em sua caminhada, é que a felicidade também não está nas pessoas. Então, nós vimos primeiramente que a felicidade não está nos lugares, a felicidade também não está nas coisas, e nós vemos que a felicidade também não está nas pessoas. O versículo 16 diz que aquele jovem desejava se alimentar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Amém. Olha o final do versículo, mas ninguém lhe dava nada. Então a primeira coisa que aquele jovem fez foi gastar sua herança em festa, e para isso não lhe faltaram amigos. Você já ouviu dizer que quando a gente tem fartura, a gente tem um bom dinheiro, a gente tem vamos dizer assim, tem condições de fazer muitas festas, a gente está rodeado de amigos. Mas quando isso acaba, dizem os ditados populares, que os amigos, eles se vão como a água ou a areia no vão dos dedos da gente, né? Então, aquele jovem, ele descobriu muito rapidamente que quando acabou a sua riqueza, acabaram-se os amigos. Então,
Aquelas festas, aqueles amigos que estavam trazendo felicidade para ele, era só engano. E ele descobriu que pessoas não iria fazer feliz, né? Então, quando tudo acabou, ele ficou sozinho com os porcos e ninguém lhe dava nada. Ele investiu tudo que tinha em relacionamentos que não trouxeram felicidade duradoura. Então, estas coisas nos levam a pensar, pessoas também não nos fazem felizes, pessoas por si só, né? Esses momentos de solidão junto aos porcos lhe fez pensar em duas coisas. Primeiro, a felicidade não está em pessoas. E a segunda coisa que eu creio que ele refletiu por conta da decisão que ele toma, por que eu não consegui ver a felicidade na casa de meu pai? Por que eu não via a felicidade quando eu estava com meu irmão? E às vezes nós vamos dar valor àquilo que nós temos depois que nós perdemos. Quanto esposo deu valor na vida da esposa depois que ela morreu ou se separaram? Quantas esposas não deram valor ao seu esposo somente depois que eles morreram ou que vieram a se separar? Quantos filhos não deram valor aos pais somente depois que os perderam ou foram morar sozinhos? Quantos pais não deixaram de dar valor aos filhos e depois perceberam que eram as grandes bênçãos que ele tinha, né? Sabe o que nós precisamos aprender aqui? Que quando nós colocamos sobre os ombros das outras pessoas a responsabilidade para nos fazerem felizes, nós estamos cometendo um grande erro. Porque pessoas erram, pessoas nos magoam, e isso não pode nos trazer felicidades. Deus usa pessoas para nos fazer felizes, sim, mas nós temos que investir em felicidade na vida dessas pessoas, se nós queremos que elas tragam felicidades para nós. Nós temos que semear felicidade na vida dessas pessoas. Nós temos que semear amor, alegria, paz, isto é, os frutos do Espírito Santo na vida dessas pessoas para que elas possam nos realizar. Somente a presença de Jesus, somente a pessoa de Jesus nos realiza plenamente. A quarta coisa que eu aprendo com o filho pródigo em sua caminhada rumo à perdição é que a felicidade também não está nos prazeres. Veja bem, depois de viver fortes emoções têm a ver com prazeres. Ele desejava viver fortes emoções, né? Ele descobriu que nada daquilo fazia mais sentido. Porque enquanto ele tinha as suas riquezas, ele tinha amigos, ele tinha festa, e isso aparentemente trazia felicidade. Mas faltou isso, e os seus amigos se foram, e a felicidade acabou. Então viver, de repente correndo atrás de festas, de drogas, seja elas lícitas ou ilícitas, não vai trazer realização para nós. Não vai trazer felicidade, porque a felicidade vem com as realizações. Grandes momentos de felicidades, ela é a soma de pequenas coisas prazerosas que nós fazemos e recebemos, né? Pequenas coisas que nós fazemos uns pelos outros, que recebemos uns dos outros também, né? Por que os prazeres não nos trazem felicidade? Porque os sentimentos são passageiros. E como que nós queremos encontrar felicidade duradoura em algo que é passageiro? Não tem como, né? A felicidade ela não é apenas um sentimento que passa, mas sim algo muito mais grandioso, que supera as dificuldades e vai além das emoções. Uma pessoa feliz pode passar por problemas e continuar feliz. O Salmo 30, versículo 5 diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então nós vivemos nessa certeza de que o Senhor está no controle da nossa vida, né? Muitas pessoas estão sorrindo nas redes sociais para esconder suas frustrações e a sua infelicidade. Você vê nas redes sociais alguém infeliz, alguém chateado, alguém triste, alguém dizendo que errou? Não, nós só vemos os momentos bons.
Mas será que essas pessoas vivem apenas de momentos bons? Será que esses momentos são realmente bons ou aquele sorriso é falso? Será que aquela alegria não é falsa? Porque somente os frutos do Espírito Santo nos saciam plenamente. Somente os frutos do Espírito Santo nos realizam plenamente. E por último, a felicidade também não está nas circunstâncias. Versículo 18 e 19 nos diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, as circunstâncias daquele jovem foram decaindo até o pior estado que alguém pode estar. Então, seu padrão de felicidade declinou de grandes riquezas, de grandes festas, até o fundo do chiqueiro. Então, no chiqueiro, ele medita em sua vida e resolve fazer o caminho de volta para o Pai. A felicidade não estava do lado de fora da sua vida, mas a felicidade estava no seu interior. A felicidade não está fora de nós, queridos. A felicidade está em nosso interior. Então, quando aquele jovem reconheceu que não era mais digno de ser filho de seu pai, mas almejava ser tratado como um empregado, ele olhou para dentro de si e recomeçou a longa jornada rumo à felicidade. Sabe quando aquele jovem mudou a sua vida? Quando ele reconheceu que as circunstâncias da sua vida, por si só, não traria felicidade. Seria melhor ele ser empregado do seu pai, ele seria mais feliz sendo empregado do seu pai, do que sendo empregado naquela circunstância que ele estava. E então ele reconhece. Então nessa circunstância, ele então faz o caminho de volta. E eu quero dizer com isso que a presença de Deus, ela nos alegra plenamente. O Pai representa o nosso Deus. Eu quero terminar essa mensagem contando uma outra história, uma parábola na verdade. E essa parábola, ela diz o seguinte, que um homem, ele olhou pela janela de casa e ele viu na rua um mendigo catando comida na lixeira. E ele disse: oh meu Deus, obrigado meu Deus, porque eu tenho casa, eu tenho abrigo, eu não estou na rua. O mendigo, ele vê uma pessoa, uma ambulância, passar com alguém dentro e ele diz: oh meu Deus, obrigado, porque eu não tenho dinheiro, eu não tenho casa, porém eu tenho saúde. Aquela pessoa que está dentro da ambulância, ao entrar no hospital, ela vê alguém morta em uma maca e ele diz: ah meu Deus, obrigado, porque ainda eu estou vivo. Estou enfermo, mas ainda estou vivo. Sabe o que aquele morto disse? Nada. Mortos não dizem nada, né? Isso quer dizer o seguinte: enquanto nós estamos vivos, é tempo de agradecer a Deus aquilo que nós temos. E a felicidade, ela vem exatamente quando nós reconhecemos aquilo que o Senhor tem nos dado. Aquilo que nós já recebemos de Deus. Então eu gostaria que você refletisse também. Você tem agradecido a Deus por aquilo que tem, ou você tem reclamado? Ah, Senhor, arroz e feijão de novo. Quantas pessoas não têm isso para comer? Ah, Senhor, voltar para essa casa que está sem pintura, que está sem piso. Quantas pessoas não têm um teto sobre a sua cabeça? De repente você reclama: ah, de novo com dor de cabeça. Quantas pessoas perderam a vida por enfermidade nos últimos dias? Então nós precisamos ser gratos. A verdadeira felicidade está em agradecer a Deus. Somente Deus pode nos fazer totalmente felizes. Sabe por que aquele jovem, ele encontrou a felicidade novamente? Porque quando ele saiu da casa do pai, ele reconheceu que na casa do pai, mesmo como um empregado, ele seria muito mais feliz do que lá fora no mundo. Queridos, não saia da presença do Pai. Não saia da presença de Deus, porque Ele pode realizar plenamente a sua vida. Você vai ser feliz com Deus, naquilo que você tem, com aquilo que você faz, aonde você está. Porque a felicidade não está em pessoas,
ela não está em circunstância, ela não está em lugares, ela não está em fatos. A felicidade está em nós, porque Deus habita em nós através do seu Espírito Santo. E é a presença do Espírito Santo que vai trazer felicidade. Agora, a chave para isso é a gente ser como Paulo, aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância. Que Deus nos abençoe. Eu quero orar nesse instante e que você também possa aprender a orar dizendo: Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem me dado. Pai querido, nós te louvamos pela bênção desta mensagem, desta palavra que nos fala, nos alerta de que a felicidade está em nós, não está fora de nós, mas está em nosso interior. Com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós temos, quando nós permitimos o Senhor transformar aquilo que está errado na nossa vida, ao Senhor acrescentar na nossa vida aquilo que está faltando, e principalmente quando eu já louvo e agradeço ao Senhor por aquilo que eu tenho, por aquilo que eu sou. Pai querido, eu não quero transferir para outras pessoas a responsabilidade de me fazer feliz. Elas completarão a felicidade em mim. De repente, algumas coisas também completarão a felicidade, mas a felicidade precisa já estar em mim. Senhor, ajuda-nos com isso. Se nós não temos aprendido a viver contente em toda e qualquer situação, Senhor, nesta hora nós te pedimos perdão e que o Senhor nos ajude a ter um coração grato, um coração onde nós aprendemos a colocar diante do Senhor, primeiramente, antes de reclamar por aquilo que falta, nós queremos te agradecer por aquilo que nós já temos. Nos perdoe pelas vezes que nós fizemos o contrário. Nos perdoe, Pai, porque muitas vezes nós fazemos aquilo que nós não sabemos o que estamos fazendo. Pai querido, nos perdoe por buscar a felicidade muitas vezes em lugares que nós não vamos conseguir encontrar, em pessoas que nós não vamos conseguir ter, em circunstância, em fatos, em lugares que muitas vezes o Senhor não quer para a nossa vida. Obrigado por tudo aquilo que nós já temos. Obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Obrigado porque o teu Filho Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e nos dar a possibilidade da salvação. Obrigado por preparar um lugar nos céus para nos receber no dia que o Senhor nos chamar. Em teu nome, Senhor Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Que Deus possa abençoar a tua casa, a tua família. E mais uma vez, eu quero mandar um grande abração para os meus netos, minha família, para a minha igreja e para os meus amigos que têm assistido essas mensagens. Que Deus possa tocar em seus corações. Em nome de Jesus.